Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Humanizar, o podcast da Humanizer Terapias. A Humanizer está completando 1 ano de existência e atividades no cuidado de pessoas. E nós estamos lançando esse podcast, né, Vivian? Voltado para mães atípicas. Mas um podcast para mães atípicas, Vivian? Isso aí, Valdemir, estamos muito animados para esse início. Teremos muitas entrevistas, um pessoal bem qualificado para dar muita informação para essas mães. Eu escutei num dos atendimentos que fiz esses dias e foi curioso que durante uma mesma semana eu vi relatos parecidíssimos de mães. A mãe falava assim: quando peguei o diagnóstico do meu filho, me perguntei, e agora? O que eu faço com isso? No nosso dia a dia, a gente encontra muitas mães nos atendimentos na clínica precisando de suporte sobre como fazer com o seu processo terapêutico, sobre o cuidado com a criança. E a Humanizer trabalha nessa direção, né? Então, a ideia de ter um podcast voltado para essas mães atípicas é justamente para poder te dar mais informação e você poder ter mais instrumentos para lidar com o seu filho. Você, como gestora da clínica, administrativo, também percebe muito isso no seu trabalho, né, Vivian? Sim, no dia a dia, em conversa com as mães, sempre ansiosas, preocupadas com o futuro, preocupadas com o que pode acontecer, com o próprio preconceito. Então, a gente trabalha muito com essas mães, né, no atendimento, ali na recepção, com a qualificação dos profissionais também, com a escuta qualificada dos profissionais. Isso faz toda a diferença. Sem sombra de dúvidas. Ô, Valdemir, tem uma dúvida aqui agora pra você. E aí me diz, é Humanizer, Humanizer ou Humanizer? As pessoas falam esses nomes de muitas formas. Sim. E eu quero dizer para você que é Humanizer. Por que Humanizer? Humanizer vem da Política Nacional de Humanização, que é a PNH de 2003, e ela é uma nova forma de gerir e produzir cuidado. A lógica do nosso trabalho não é uma lógica de domínio, onde eu pego um pacote de coisas, como terapias, por exemplo, e ofereço para as pessoas como se elas fossem todas iguais. A humanização do cuidado é uma maneira da gente poder também dividir o poder, de você colocar na direção da decisão do tratamento a criança, a família, as equipes, a gestão, como nós, a supervisão. Então, é uma maneira democrática de prestar cuidado em saúde mental. O nosso foco, sim, são as crianças com autismo, as pessoas com autismo, mas o nosso trabalho geral é a humanização do cuidado. E tá para além de só as crianças e adolescentes, nossos pacientes, né? A gente também preza pelo acompanhamento dos nossos profissionais, né? Com supervisão técnica, né? Uma supervisão técnica sempre mensal. E isso é um diferencial, Sim. Porque a gente escuta os profissionais, muitas vezes pessoas que são profissionais da clínica e profissionais que a gente tem contato, falarem da carência de supervisão em outros espaços onde eles atuam, né? Sim, sim. Então, toda semana nós separamos 2 horas para fazer a supervisão dessa equipe. Toda semana? Toda semana. Toda semana. Faça chuva, faça sol. Nós nos encontramos para discutir os casos e também para fazer a supervisão ABA. Fala um pouquinho pra gente, Valdemir, como é que é a supervisão ABA? Certo. Nós temos um analista do comportamento que acompanha o trabalho da clínica e aqueles pacientes que estão sob esse processo de intervenção vão passar por avaliação, a emissão de um programa de ensino individualizado que muda a nomenclatura, mas é o projeto terapêutico, um plano terapêutico para aquela criança ou adolescente, e cabe dizer também adultos, né? Tem adultos procurando a Humanizer. E nesse PEI, que é passado pelo crivo do analista do comportamento, nós aplicamos esse trabalho com toda a equipe multidisciplinar. É legal porque esse trabalho que estamos fazendo,
ele acaba conjugando vários instrumentos, utilizando a ciência da análise do comportamento aplicada, utilizando a mentalidade da política nacional de humanização. Então, nós estamos bem estruturados para prestar um bom cuidado para as pessoas que nos procuram. Só que olhar um pouco mais para essa mulher é porque a maioria das vezes são elas que estão trazendo seus filhos para a terapia, são elas que estão cuidando dessas crianças, e até uma maneira da gente olhar de maneira crítica para essa realidade. Por exemplo, você costuma ver muitos pais participando das terapias na clínica? A gente tem um grande diferencial no Humanizer também, que eu sou assistente social. E isso faz toda a diferença para essa mãe, para uma escuta mais qualificada. Então, quando eu chego para esse paciente que acabou de receber um diagnóstico e não sabe quais são seus direitos, então ter um profissional qualificado para ouvir, para falar com essa mãe, para direcionar, para orientar sobre seus direitos, faz toda a diferença. A gente está ali nessa escuta, a gente está ali no atendimento com essa família e é o nosso também grande diferencial. Uma escuta qualificada e humanizada. Vivian, você é gestora administrativa e quando as pessoas fazem contato com a clínica, ou pelo Instagram, ou pelo próprio WhatsApp, ou nos encontraram no Google, porque a Humanizer está no Google e de fácil localização, muitas pessoas perguntam, porque essas informações chegam até você como gestora administrativa da clínica, sobre o processo de diagnóstico. Nós fazemos esse tipo de trabalho e eu queria que você explicasse um pouco para as famílias. Sim, fazemos sim, Valdemir. A gente faz através da avaliação neuropsicológica, que dá um direcionamento para essa família, né? Através das testagens. A gente tem 2 neuropsicólogas maravilhosas na equipe que vão fazer esse acompanhamento e para o diagnóstico, para o laudo especificamente, a gente tem um médico, o psiquiatra, né? Que ele atende, trabalha aqui na clínica com a gente e ele pode auxiliar essa família também no diagnóstico. É importante citar que muitas vezes famílias que acreditam que a sua criança é típica chegam solicitando atendimento de fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, psicomotricidade, psicopedagogia. A criança chega para fazer as avaliações e, às vezes, o relatório da fono, da psicopedagoga, da terapeuta ocupacional, junto com essa avaliação neuropsicológica, também apoiam, dando subsídio para o médico poder ter mais facilidade no processo de fechamento do diagnóstico. Porque é um sofrimento para a família esse processo. Olhar sua criança e se perguntar se a criança tem o mesmo desenvolvimento que a maioria das crianças tem. Aliás, essa já é uma informação para você, tá bom, mãe? A diferença entre um desenvolvimento típico e um desenvolvimento atípico. Nós, enquanto humanos, eu falo que a gente sobe uma escadinha, como se fosse uma escada que nós precisamos ir escalando elas com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e assim por diante. E algumas crianças não sobem a escada na velocidade da corrida do tempo. Esse desenvolvimento atípico é algo para onde a gente olha no cuidado com as crianças também. E às vezes a gente tem que lidar com o luto dessa mãe, né, Vivi? Assim, acho que você, como assistente social, que é também, nota muito bem a dificuldade da mãe de não, eu nem contei para o meu filho ou filha que ele tem um diagnóstico de autismo. Como é isso para você, hein? A gente vê muito no dia a dia da clínica essa mãe, né, aceitar. Eu acho que vai muito além da mãe. É uma família aceitar, geralmente a avó, o avô, o tio. Não, é só mais uma criança agitada. E ainda aí vemos médicos dizerem, né? É da fase, essa criança é assim mesmo. Isso. E aí acontece dessa família, às vezes, não aceitar esse diagnóstico também. E aqui a gente vai apoiar essa mãe, essa mulher, nesse acompanhamento dessa criança. E os pais, Vivian? Porque a maioria das mulheres atípicas costumam
enfrentar essa batalha muitas vezes sozinhas. O que a gente faz aqui na Humanizer em relação a essa figura desse homem? Então, Valdemir, o que a gente faz, o que a gente tenta fazer no máximo nas orientações parentais. Quando a gente busca essa mulher, que geralmente é a mulher que traz, e esse pai que está trabalhando, que é ausente, que é separado, a gente tenta fazer a união dos dois, não como casal, mas como pais, para que participem ativamente desse processo, através das orientações parentais. E aí você, como orientador parental dessa família, vai poder falar um pouquinho melhor para a gente sobre isso. A Humanizer trabalha em cima de um tripé. As terapias, a escola e a família. No tripé terapias está a análise do comportamento aplicada, a clínica multidisciplinar, onde nós temos supervisão para a equipe, treinamento, etc. Voltado para as crianças. No pé da escola, nós estamos falando que a gente vai alinhar o processo de cuidado da clínica com o trabalho da unidade de ensino. Ainda muitas escolas têm dificuldade de como lidar com as crianças atípicas. Tem dificuldade de lidar com alunos com TDAH. Com os alunos com TEA, transtorno do espectro do autismo, de nível 1, tem dificuldade. Nível 2 e nível 3, muito mais dificuldades. A Humanizer também oferece suporte para essa escola. E no cuidado com as famílias, pensando na lógica dessa mãe, dessa mulher, mas não só nessa mulher, no avô, na avó, nos familiares que estão participando do processo de cuidado. Então, esse tripé, ele rege a direção do nosso trabalho. A gente vê isso funcionando de uma maneira tão clara que desde a gestão, que somos nós, até os profissionais que estão muito mais na ponta, têm esse mesmo tipo de olhar. Eu acho que a gente está formando uma cultura, Vivian. Sim, sim. E eu acho que está para além da própria terapia na clínica, né? Sempre está para além da própria terapia na clínica. Como eu tenho uma criança que está nesse convívio social, uma criança atípica, que está nesse convívio social, mas eu não posso simplesmente deixar na sala de terapêutica se eu não integro a escola, se eu não integro essa família. E aí, o nosso tripé está muito baseado nisso. E isso é a nossa cultura. A cultura da Humanizer é trabalhar esse tripé com essa família. Daí, o Pode Humanizar. Sim, o Pode Humanizar nada mais é que a voz da Humanizer Terapia com essas famílias. E nós queremos, de fato, mãe atípica, levar essa informação para você. Porque é muito sofrimento acompanhar, Vivian, mulheres e homens, pais, mães, os avós vêm aos atendimentos conosco também, e o que as pessoas mais precisam é de informação e informação de qualidade. Isso. Quais são as melhores tecnologias baseadas em evidência que pode cuidar do seu filho, do seu neto. Então a gente quer que esse programa, que ele tem como alvo principal as mães, que ele chegue às famílias. Porque é curioso, né? Muitas vezes eu sou homem, mas quando chega ao homem, nem sempre chega a família inteira. Mas quando chega as mulheres... Valdemir, geralmente essa mulher, ela vem pra cá sobrecarregada e precisa de apoio. E a gente tá aqui, através do Pode Humanizar, para passar orientação, dicas pro dia a dia, entrevistados, novidades. E é isso aí. É bom você citar isso, porque nós traremos tanto profissionais da clínica para participarem do programa, quanto também convidados externos para traçar esse diálogo conosco. Falar um pouco a respeito da análise do comportamento aplicada, falar um pouco sobre avaliação neuropsicológica, trazer temas que importam para dar informação para as mães, para os pais, para as famílias. Porque esse é um ponto que a gente se preocupa. Quando as famílias têm informação, quando o acompanhamento ele está acontecendo de maneira qualitativa, o resultado dentro da casa é aumentar o nível da paz. No congresso que nós estivemos lá em Niterói, né, na UF,
foi falado numa das pesquisas sobre empoderamento familiar. Então, quando nós estamos aqui, mãe atípica, propondo esse diálogo com você, é para aumentar o seu poder em exercer a sua função, em prestar mais cuidado sem precisar adoecer. Porque, às vezes, a gente vê nas pacientes, nas mães dos nossos pacientes, sintomas de ansiedade, de depressão. Às vezes, a própria mãe tem traços ali que parece ser uma pessoa também atípica, e a gente quer também acolher essas pessoas, porque é sobre cuidado. Você falou de poder. Eu acho que tá além de só o poder. Tá pela qualificação. Sim. E quando eu preparo essa mãe, quando eu oriento, qualifico, ela de fato é uma potência. E aí ela sabe lidar com essa criança, ela sabe lidar com o dia a dia e fica muito mais fácil. Eu estava lembrando aqui, Vivian, de um dos atendimentos onde a mãe te pergunta: então eu posso chegar na escola e falar sobre isso, Vivian? E você dizendo: sim, é o seu direito, mas você não vai fazer isso sozinha, você vai fazer conosco, porque nós também não estamos contra a escola, nós estamos a favor do cuidado da criança. A escola precisando de mais suporte, a mãe precisando de mais suporte e a criança precisando de mais suporte. Isso, nós faz estamos toda a falando diferença. Do tripé do nosso trabalho. É isso que a gente quer, que uma família, em uma orientação parental, fale assim: então tá bom, Valdemir, vou fazer a análise funcional do comportamento para apresentar na próxima orientação, porque vocês vão levar para a supervisão ABA e vão poder trabalhar melhor o comportamento do meu filho. A gente olha que a gente quer que essas famílias tenham conhecimento, que elas tenham esperança de ver de fato, poder conviver com a criança no shopping, na praça, a criança estar dentro da escola e não ter que voltar para casa porque está em crise. Nós queremos ver as mães podendo humanizar. Por isso, Valdemir, a importância do Pode Humanizar. Ele vem trazer esclarecimento, ele vem trazer conteúdo, ele vem trazer integração clínica-família. E esse é o nosso grande sonho, poder mostrar para essa família e auxiliar no processo de cuidado dessa criança. Se durante os atendimentos, seja online ou presencial, a gente consegue fazer esse momento de orientação e treinamento com as famílias, com os profissionais da clínica que ofertam esse serviço de orientação parental. Se nas atividades que a gente desenvolve, ou visitando a escola presencialmente, ou nas reuniões de alinhamento de PEI, que às vezes são presencial, outras virtuais, nós vemos tanta potência em levar informação e as pessoas poderem também aumentar o cuidado à criança. Imagina através desse novo canal que a Humanizer está lançando. Realmente, Valdemir, vai ser muito importante, muito interessante para essa família, para essa mãe, esse conhecimento. Obrigado, Vivian, por participar desse episódio. Teremos outros com você. Sim. E eu quero já pedir a você, mãe, mulher, que já curta o vídeo, compartilhe o conteúdo com outras mulheres e outros grupos, siga a Humanizer Terapias nas redes e daqui a pouco teremos outro episódio para te trazer informação. Pode humanizar.